Olá, boa tarde, seja bem-vindo a essa aula exclusiva, a qual eu vou estar trazendo o tema da mudança da nova portaria 1419, que vai afetar a NR1 e as empresas, e nessa portaria eu vou falar especificamente de riscos psicossociais, saúde mental e ambiente de trabalho saudável. Essa portaria ela tem outros itens mais abrangentes, mas eu vou focar nesses três temas, os quais eu tenho conhecimento e eu posso contribuir aqui. Então, as empresas vão ter que cuidar da saúde mental dos trabalhadores a partir de maio de 2025, daqui a um mês. Bom, eu sou José Roberto Gambeiro, eu fui gestor e atuei em grandes corporações durante 35 anos. Recentemente, eu trabalhei como gestor no aeroporto de Guarulhos, tive 500 funcionários, né, dentro desse aeroporto. Anteriormente, eu trabalhei numa indústria onde eu era responsável por 50 fábricas na América Latina. Então, eu tenho muita propriedade para falar sobre gestão de pessoas e ambientes de trabalhos com riscos, né? Passei aí uma grande parte da minha vida liderando pessoas, né? Atualmente, então, após 2020, montamos aqui, eu e Mislane, uma escola onde ajudamos as pessoas a passar por essas fases de desequilíbrio emocional e mental. Então, é algo que tratamos aqui com recorrência, né? E nesses últimos 5 anos nós já formamos 700 pessoas, 700 terapeutas, hein? Pessoas a aprender a cuidar da sua vida e tratar de outras pessoas também. E já demos mais de 20 cursos falando sobre temas de saúde mental e emocional. Então eu já tive, de um lado, como líder, como executivo de grandes corporações, sendo responsável por pessoas, e hoje como terapeuta. Eu tenho 3 formações como terapeuta e estou estudando psicanálise na minha quarta formação. Então eu cuido de pessoas para que elas não tenham desequilíbrios nem emocionais e nem mentais. Eu sempre digo que eu ajudo as pessoas a encontrar o equilíbrio da vida profissional e as outras atividades da vida, quer seja relacionamento, saúde, alimentação. Então, é possível sim, porque eu vivenciei esse processo, eu tive no mundo executivo e hoje sou uma pessoa bastante saudável. Porém, eu tinha práticas que sustentavam, na época, a eu ter equilíbrio, né? Porque dentro do ambiente corporativo, hoje o problema é saúde mental, né? E eu cuidava da minha saúde emocional e mental. Então, eu queria deixar uma dica aqui. Embora as empresas sejam dotadas de treinamento, é necessário prática, né? A prática muda o comportamento, behavioral, né? E não somente através de um curso uma vez por ano. É necessário, então, ter prática para que você possa ajudar na saúde das pessoas. Muito bem, eu preparei 5 apresentações de no máximo 30 minutos, e nessas apresentações eu vou trazer as mudanças da nova lei, da portaria que as empresas vão ter que cumprir. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre as leis, né, que trazem essa mudança. Amanhã, no mesmo horário, eu vou estar falando o que as empresas têm que mudar, o que elas devem se adequar, se adaptar à nova lei. Na quarta-feira, eu vou falar sobre a definição de riscos psicossociais, saúde mental, ambiente de trabalho saudável, porque a portaria não determina, ela não fala o que é um risco psicossocial, ela simplesmente determina para que as empresas cumpram. Na quinta-feira, eu vou trazer benchmarking, quem já implanta técnicas para análise de risco, mitigação e tem a saúde mental dos seus trabalhadores já em equilíbrio. E na sexta-feira eu vou falar um pouquinho sobre a nova certificação que o presidente da República assinou sobre qualificando empresas promotora de saúde mental. Então, todos os dias aqui essa semana, às 14 horas, eu vou trazer um trecho para que você possa estar informado de acordo com a lei. Primeiro, eu vou trazer dados estatísticos da ONU, do Brasil, das organizações. Vou estar falando um pouquinho do que muda de acordo com a nova lei.
e vou trazer informações também sobre que certificação é essa que as empresas devem cumprir. Bom, para você entender, tudo isso começa então com a ONU verificando que após pandemia, muitos países no mundo estavam tendo problema de saúde mental, né? Então as pessoas estavam reclamando sobre assédios, por exemplo. Então a OMS ela fez uma conta e determinou aqui que 1 a cada 8 pessoas tem um problema de saúde mental no mundo, o qual é um número bastante grande, né? Fica em torno aí de 1 bilhão de pessoas com problema de saúde mental. E após a pandemia, esse número foi aumentando, porque a pandemia ela foi um divisor de águas aonde você teve que trabalhar à distância, mas entregando o mesmo resultado. Então, atualmente, mais de 80% das pessoas que têm problema de saúde mental, elas não estão sendo tratadas. Algumas estão afastadas, outras estão vivendo com esse tipo de problema. Então surgiu uma luz amarela, né, quando a ONU emite essa informação. O Brasil, então, fez uma pesquisa o ano passado, 2024, a qual ele determinou que mais de 200 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade, o transtorno da ansiedade, que dá quase 10% da população, e 12 milhões de depressão. Então, ansiedade e depressão são os dois maiores fatores de afastamento, de problema de saúde mental no Brasil. 54% dos brasileiros, eles consideraram que a saúde mental é o principal problema do país. Olha, há pouco tempo atrás era o Covid, né? Hoje, saúde mental é a preocupação aí do Ministério, do INSS. 7% dos brasileiros avaliam que a saúde mental no Brasil ela é ruim ou péssima a ser tratada, né? Nós estamos falando de dados do INSS, e mais da metade da população informa que está piorando, tanto pessoas, né, estão cada vez mais ficando com problemas de saúde mental, quanto a assistência particular ou governamental para tratar a saúde mental, ela está piorando. Então, assim, os dados do Brasil eles realmente são alarmantes. O INSS, então, faz uma pesquisa e aponta que 472 mil pessoas foram afastadas por transtornos mentais em 2024. Quase meio milhão de brasileiro foi afastado. Embora os números sejam outros, né? 3,5 milhões de brasileiros entraram com recurso de afastamento. E o INSS afastou só 472 mil pessoas, né? Esse número é 68% maior do que 2023. Então, o índice está aumentando muito. O impacto financeiro para o INSS ele é gigantesco. O ano passado foi de 3 bilhões de reais ao suportar essas pessoas afastadas. Então, no Brasil também aqui acende um alerta amarelo que imediatamente ele vai virar vermelho. Né? Muitas pessoas afastadas, mas são muitas, né? É uma porcentagem da população brasileira. E a OIT, então, que é a Agência Internacional do Trabalho dentro da ONU, ela aponta que esses afastados, eles trazem problemas de dentro dos locais que trabalham, das empresas. Então, ela começa a descrever que se o ambiente de trabalho fosse mais saudável, teríamos menos afastamentos, né, de pessoas com distúrbios de saúde mental. Então, ela pede, ela ratifica algumas leis internacionais do trabalho e pede para que as empresas criem ambiente de trabalho saudável. Então, no Brasil, em 22, né, em 2022, é criado a Lei 14.457, que vai tratar então de assédios e violências no local de trabalho. Ela começa então a determinar que um assédio moral ele passa a ter que ser investigado dentro da empresa para evitar de ser um futuro problema de saúde mental. É claro que grandes empresas já têm seus canais de denúncias, grandes empresas
já fazem esse tipo de abordagem, receber informações anônimas sobre problemas que a empresa, muitos gestores, né, estão até envolvidos, mas não são todas as empresas obrigatórias que têm esse canal de denúncia. A partir então de 22, é sugerido que a CIPA se torne a CIPA A+, e o A é de assédio, onde a CIPA então deve incorporar nas suas atividades não só a investigação, a análise de risco e a mitigação de algo que envolve um acidente físico. Ela também tem que incorporar agora de algo que possa trazer um transtorno para a saúde mental do trabalhador. Então, a CIPA A+, o A é de assédio, e ela passa, então, a ter novas instruções que, além de ser responsável por criar ambientes de trabalhos seguros fisicamente, também tem que criar ambiente de trabalho seguro mentalmente. E é adicionado, então, para que as empresas possam rever seus procedimentos, os seus treinamentos. Eu trouxe aqui 4 itens para que você possa entender o que muda com a CIPA a mais. A empresa deve incluir normas internas sobre conduta de assédios e violência. Esses procedimentos devem ser bem descritos, divulgados, de forma que qualquer um da empresa possa acessar essas informações, tanto de procedimento quanto enviar uma denúncia, e dentro desse procedimento tem que ter como ela vai ser tratada dentro da empresa com total sigilo. Também a empresa vai incluir nas atividades da CIPA temas referentes à prevenção e combate a distúrbios aí, né, do âmbito mental. Então, provavelmente ela vai investigar as denúncias das empresas sobre supostos assédios. E ela tem que realizar a cada um ano, né, treinamentos e capacitação para sensibilizar todos, sem exceção. São profissionais, liderança, terceiros, contratados dentro dessa lei que fala sobre assédio e violência. Bom, mas além da 14457, então, a CIPA ela tem que determinar se ela precisa de um novo treinamento, se ela é responsável a partir de agora por fazer essa análise de risco, essa mitigação, não só de acidente físico, como de futuros problemas que vão ser causados pelos ambientes que vai gerar um transtorno mental. Então, a portaria 4.219, ela estabelece também que a CIPA, ela tem que ter esse conhecimento e fazer esse tipo de abordagem se a empresa tiver acima de 20 funcionários e for um grau de risco categoria 3, que é atividades em que o perigo está constantemente presente, ou qualquer empresa acima de 80 funcionários. Ou seja, qualquer empresa acima de 80 funcionários vai ter que ter um canal de denúncia, vai ter que ter treinamento a cada 12 meses, e a CIPA vai ter que trabalhar na proteção para que não vire um problema afastamento de saúde mental. Nessa portaria está descrito a nova forma de se considerar um assédio moral, que pode ser um comportamento por perseguição, violência psicológica, injúria, calúnia, ameaça, intimidação. Então, tudo isso vai ser considerado agora assédio moral. E bullying, obviamente, que é uma interferência física que uma pessoa faz sobre a outra, né? Uma pressão psicológica. Tudo isso vai estar dentro da nova atividade que a CIPA vai ter que ajudar a, a mitigar dentro da empresa. Bom, e aí a NR1, que é a norma que regulamenta toda a segurança e saúde do trabalho, foi acrescentado nela, no capítulo 1.5, tudo relacionado a riscos psicossomáticos, ambiente de trabalho saudável e saúde mental do trabalhador. Então, vai ter que ser revisto, por exemplo, dentro do PGR da empresa,
que é o plano geral, né, de risco da empresa, atividades que possam mitigar problemas que vão no futuramente causar um risco à saúde mental do trabalhador. Olha, hoje dentro do PGR, né, que é o plano mais amplo de riscos do trabalho da empresa, já tem lá a NR33, por exemplo, que fala de espaço confinado. Então, a empresa, antes de liberar uma pessoa, um trabalhador, para entrar dentro de um espaço confinado, ela tem que saber, por exemplo, a saúde dele, né? Pressão, normalmente se mede a pressão, faz um questionário, então ela já tem um método de aferir se psicologicamente aquele trabalhador ele está apto, adequado para entrar num ambiente de trabalho confinado, ou a NR35, que fala de trabalho em altura. Para uma pessoa trabalhar numa altura também é necessário que preencha um questionário, que ela esteja bem equilibrada emocionalmente. Então, assim, a CIPA, ou a segurança do trabalho, ela já tem algum conhecimento sobre investigar se o trabalhador ou contratado ou terceiro, todo mundo que estiver dentro do seu site ou de sua responsabilidade, ele tem aquele comportamento adequado para fazer trabalhos de risco. Então, normalmente, trabalhos de risco são trabalho em altura, trabalhos a quente, como soldas, maçarico, ambientes confinados. Então, elétrica também é considerado um trabalho de risco quando trabalha com alta tensão. Então, a segurança do trabalho, ela já está um pouco acostumada a fazer essa verificação se o trabalhador está em condição. Só que agora vai ter que ser incluído no PGR da empresa os ambientes de trabalho que possam causar risco à saúde mental. Antes ela só fazia isso para a saúde física, né, do trabalhador, que é risco de acidente do trabalho físico. Agora vai ter que ser incluído, então, riscos de trabalhos provenientes à saúde mental. Bom, então, esses fatores de riscos, eles têm uma nomenclatura, eles se chamam fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, FRPRT, fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E no capítulo, então, 1.5 da NR1, ele fala que esses riscos, quais riscos? Riscos psicossociais relacionados ao trabalho, né? Nem determinado que é psicossocial diz a norma, mas você entenda, então, risco que afetem a saúde mental do trabalhador, ele vai ter que estar, então, no PGR, que é o documento principal que ajuda a empresa a enxergar e manter a segurança física do trabalhador. Então, além da segurança física, vai ter que ter tudo para a segurança mental também. E aí, no capítulo 1.5, ela fala sobre gerenciamento de risco, organização das condições de trabalho e probabilidade de ocorrer essas lesões, que são também no âmbito de saúde mental, associadas a essa norma aí 1419. Então, segurança do trabalho e CIPA, aliadas ao RH da empresa, vão ter que ter esse conhecimento técnico agora. Bom, até o momento, então, a lei ela não detalha que é um risco psicossocial, mas de acordo com a OIT, que é um órgão da ONU, ela fala que uma sobrecarga de trabalho pode ser considerado um risco psicossocial. Porque ela pode, não só o trabalho físico, porque pode acarretar no trabalho mental. A monotonia, falta de apoio ou ajuda da liderança, o burnout, né? O burnout é quando uma pessoa, além de ter um problema emocional, ela também tem um problema físico, né? Então, o burnout, aquela ansiedade que só ficava no campo, das emoções, ela se manifesta no corpo físico. Assédio moral, assédio sexual, violência, insegurança, estresse. Então, tem muitos itens aqui que a OIT está sugerindo que entre na lista de psicossocial. Além de ansiedade, depressão, corrupção e outros que podem fazer uma pessoa, um funcionário, a sentir-se pressionado, tá? Então, na quarta-feira eu vou falar um pouquinho sobre quais são os riscos psicossociais, eu vou falar um pouquinho sobre saúde mental, aquilo que a norma ainda não determinou. Bom, então,
novo documento, né, que eu falei para vocês, o FRPRT, que vai ser incluso no PGR, que hoje as grandes empresas já têm para riscos de trabalhos físicos, vai ter que ter agora para o trabalho para cuidar da saúde mental. O que que é isso? Ou inspeção ou denúncia, né? Provavelmente por departamento ou por gerência, quais são os riscos que cada departamento ou cada gerência pode ter associado à saúde mental ou a um risco psicossocial. Então, levanta-se o risco, classifica ele como alto, médio, baixo, entra numa escala de probabilidade e severidade, e a partir daí vem a mitigação, né? O que pode ser feito para que esse risco seja de grau baixo e não afete a saúde mental. E amanhã eu vou estar falando, amanhã terça-feira, sobre o que as empresas vão ter que fazer. Hoje eu estou trazendo aqui mais a lei, as portarias. E por último eu quero trazer essa informação que é bem recente, de março do ano passado, foi criado então também uma lei, a 14831, e assinada pelo presidente da República, onde empresas que tiverem os seus planos, né, no PGR, que fizerem a avaliação de risco e a mitigação para o risco não ocorrer e, consequentemente, tiverem menos profissionais afastados, né, elas podem pedir a certificação de uma empresa promotora de saúde mental. Então, isso vai ser feito através de um critério, vai sair uma cartilha do Ministério, onde ele vai estar informando quais são os critérios que uma empresa deve ter para ter essa certificação. E desse tema eu falo na quinta-feira. Bom, você já sabe, né? Eu sou José Roberto Gambeiro e vou trazer em 5 apresentações de 30 minutos temas sobre essa nova lei, né? Nós temos aqui pessoas que trabalham na segurança do trabalho e no RH, temos também psicólogos e terapeutas que querem ajudar a cuidar da saúde do trabalhador. Então, eu tento trazer a tradução dessa lei de uma forma bem entendível, e amanhã eu volto aqui falando o que, que as empresas vão ter que fazer para se adequar a essa nova norma, né? Eu tenho um trabalho que ele chama Vida Saudável e Equilibrada, aonde eu promovo workshops, né, para empresas, faço mentoria para as pessoas, para que elas possam chegar no final da sua jornada aí com muita saúde, com muito equilíbrio, ou seja, você pode trabalhar no teu ambiente profissional e ter também saúde, vitalidade, disposição. Vida saudável e equilibrada é um trabalho que eu faço e ajudo pessoas a encontrar um equilíbrio entre as suas vidas. Então amanhã eu volto e continuo com esse tema.